Saudações a todos os nossos ouvintes aqui na página missãoafrica.net. Hoje nós temos uma oportunidade de estar juntos através da palavra de Deus, através da mensagem, e nós estamos em especial saudando os irmãos que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Nós tínhamos uma agenda para estar com eles, com vocês, um outro dia desses, mas infelizmente com o evento do coronavírus, dessa epidemia e pandemia que está assolando o nosso planeta, isso foi cancelado. Então hoje nós estamos aqui para fazer uma transmissão, estudarmos juntos a palavra de Deus. Então nós damos as boas-vindas a todos. Eu vou procurar aqui a transmissão para poder compartilhar também nos grupos. Se você já está presente, alguém está presente, já pode estar compartilhando, mas estamos vendo que não tem ninguém presente ainda. Olha lá, alguém está chegando aí. Deixa eu compartilhar aqui com a nossa irmã Verônica, que é a nossa irmã que faz aí, está aí entre nós, Então estou mandando para você aqui, Verônica, o link para que seja compartilhado com todos os irmãos, os grupos, que se vocês tiverem, nós vamos dar um tempinho aqui esperando, ainda temos 4 minutos até a nossa hora marcada, e o objetivo é que você chame os outros irmãos, compartilhe, Você pode copiar o link que aparece na sua barra de endereço se você está no computador. Se você está compartilhando através do seu telefone, então tem um botãozinho compartilhar, e daí você pode escolher, você pode compartilhar em um WhatsApp, você pode compartilhar também no seu perfil do Facebook, enfim, tem várias maneiras de compartilhar para que você possa estar acompanhando. Já está aqui conosco a Dona. You are welcome, Dona. With us today, we are doing a live stream in Portuguese to some churches around our city in Brazil. But you are very welcome. We cannot keep speaking in English because this live stream is in Portuguese for the Portuguese speakers. But I am very glad that about you are coming here, and we are missing you very much, Donna. Thank you for your presence here in our Facebook. E estamos aí também com a Verônica, que está já presente, e aos poucos aí vocês podem ir compartilhando, A Alessandra Pato está aqui em família, assistindo. Obrigado, Alessandra, seja muito bem-vinda. A Verônica também, que é professora de inglês aí, viu eu falando meu inglês aí, horrível, tão ruim, mas eu estava simplesmente querendo cumprimentar a nossa irmã Dona lá, que entrou lá nos Estados Unidos. A Leni também chegando aqui de Pirajuí, lembrando que eu convidei também vários irmãos lá em Pirajuí. Eu vou também compartilhar essa live no meu perfil, assim outras pessoas podem estar chegando também aí, Muito bem, vamos ver aqui. A Rose Vicente também está conosco. Compartilhar, você pode compartilhar no seu story ou também na sua linha do tempo,
ou no seu perfil, depende como que o seu Facebook aí se comunica com você. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Então tem sido uma experiência, né, muito abençoadora estudarmos juntos a palavra de Deus. E nós estamos aqui então nos preparando para começar essa live. Também o missionário Luiz Nunes está aqui conosco. Deus te abençoe, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui nessa live. Nós vamos estar... o tema é a evangelização, né? E nós vamos, então, haverá uns 15 minutos para crianças. A missionária Andréia vai contar uma história para as crianças e fazer uma breve reflexão dentro dessa história, usando a oralidade. Em seguida, eu vou dar continuidade, explanando e explicando alguns textos da Palavra de Deus. Então, todos são bem-vindos, né? Nós vamos estar aí juntos pelos próximos algumas dezenas de minutos, juntos aí, se você estiver disposto e disponível, né? Temos também aqui a Michele Fiore, que também acabou de entrar, participando aqui conosco dessa live, dessa transmissão ao vivo. A Rose, transmitindo aí, dizendo que a Andréia tá linda, né? Muito bem, a paz, né? A Andréia tá linda, como sempre, né? Mas aí quando ela fica mais africana, né? Ela tá mais bonita ainda, né? Porque aí ela somou a beleza natural dela, que Deus deu para ela, e também a beleza africana, né? A mulher africana é sempre muito bela, principalmente as senegalesas, né? Muito elegantes, né? Que gostam de se vestir muito bem. Então a gente vai aprendendo também, né? A melhorar a nossa apresentação em honra a vocês, né? As pessoas que a gente se apresenta, né? Eu tive que aprender um pouco isso na minha vida, né? Às vezes eu era meio relaxado, mas a gente aprende que a maneira de honrar as pessoas, a gente também se vestir melhor, né? A Michele manda aí a paz do Senhor. Não sei onde vocês estão, né, Michele? Sei que vocês não estão mais em Pirajuí, mas Deus te abençoe aí. Um grande abraço. Receba a paz do Senhor Jesus, né? Há outras pessoas que curtem o vídeo e tal, mas não entram, e nós vamos já começar já. Mas estamos esperando entrar mais pessoas aí, né? Para que possam compartilhar o link, né? O pessoal da Igreja Presbiteriana de Piratininga, né? Igreja muito amada, muito querida, que nós estamos aprendendo aí a conhecer os irmãos, cada irmão precioso. Inclusive essa é uma igreja cujos irmãos, claro, um grupo de irmãos ali tem levado muito a sério a oralidade e estiveram muito atentos a esse método que a gente foi passando. Então muita gente se pergunta, mas o que é oralidade e tal, como é que funciona? Então esses irmãos aprenderam bastante e desenvolveram, né? Ali na igreja. Inclusive, foi nessa igreja presbiteriana de Piratininga que eu acabei de contar uma história e uma menininha de 9 anos levantou e contou a história da maneira como ela ouviu, né? Muito bem, sem esquecer praticamente nada da história que eu tinha contado. Também está aí chegando entre nós a Maria Inês. Seja muito bem-vinda, Maria Inês. Então, meus queridos, nós vamos começar, né? A nossa, né? Tem aí algumas pessoas já que estão assistindo, as crianças estão na sala, chame as crianças. Aliás, se você tem crianças em casa, a tia Andréia vai contar uma história para essas crianças. Para as crianças e os adultos também, né? Porque os adultos aprendem também. E depois eu vou continuar da história que ela vai contar, uma reflexão sobre evangelismo e missões que nós queremos trazer para os irmãos. Olha aí, nós temos aí a IPB Piratininga aqui com vocês, né? Então, os irmãos têm uma página, né? Muito bem.
Então aí na página, eles estão transmitindo lá na página IPB de Piratininga. Glória a Deus. Muito bom. E a Maria Inês também dando a paz aí. Também. Amém. Cidinha Santos também entrou, minha mãe. E os irmãos da IPB estão aí participando. Então nós vamos começar com uma pequena oração para darmos introdução e depois em seguida eu passo a palavra a Andréia. Ela vai estar contando uma história voltada para as crianças, mas para todos em geral também participarem. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta manhã que estamos juntos, ainda que não presencialmente, não podemos dar um abraço, Senhor, mas nós podemos ouvir a voz um do outro, podemos, Senhor, participar. Que gostoso, Senhor, que bom estarmos juntos. Nós queremos pedir que a Tua palavra possa fluir em nosso meio, abençoar a vida de cada um de nós, a cada um dos nossos corações. Amém. Que a Tua palavra nos conduza, que a Tua palavra, Senhor, fale profundamente aos nossos corações. Deus, nós estamos aqui buscando o Senhor nesta manhã. Amém, Jesus. Faça de nós, ó Pai, homens e mulheres evangelistas, ó Deus, semeadores da palavra, Pai, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ver esse mundo, Senhor, impactado pela Tua mensagem, mais e mais. Já temos colhido muitos frutos, mas nós queremos ainda colher mais frutos, ó Pai, queremos participar desses frutos, não só no Brasil, Senhor, mas em todas as nações. É o que nós oramos e buscamos a Tua face, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tia Andréia, que vai contar essa história, e que cada criança, Senhor, que está atenta, assistindo, possa ser abençoada por Ti e pela Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, missionária Andréia. Amém. Bom dia, crianças da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Bom dia também aos nossos irmãos queridos da Igreja de Pirajuí. Bom dia a todos os nossos irmãos. Eu vou contar aqui uma história para as crianças, né? Uma história usando oralidade. E o tema dessa história é: você está disposto a obedecer ao Papai do Céu, assim como o titio Pedro obedeceu? Porque o titio Pedro obedeceu ao Papai do Céu. Então, vocês, crianças, vocês estão dispostos a obedecer ao Papai do Céu também? Então, a história que eu vou contar para vocês, a tia Andréia vai contar, é Pedro e Cornélio. Enquanto Deus preparava Paulo para anunciar as boas novas de Jesus para os não descendentes de Abraão, Deus preparava essas pessoas também para entenderem essas boas novas de Jesus e receberem o Espírito de Deus. Havia um homem que não era judeu, ele era um alto oficial do exército romano, e esse homem se chamava Cornélio. E este homem, ele é um adorador de Deus, junto com sua família. Ele orava a Deus regularmente e também ajudava os pobres. E um dia, por volta das 3 horas da tarde, ele estava orando. Então, ele recebeu a visita de um anjo. E quando o anjo se aproximou dele, ele levou um susto. Então o anjo disse para ele não ficar com medo. E ele disse: sim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então o anjo explicou para ele que Deus havia visto todas as coisas boas que ele havia feito aos pobres, as esmolas, a ajuda que ele tinha dado aos pobres. E também ele tinha ouvido todas as suas orações e que Deus estava se agradando de tudo aquilo. Então o anjo disse para Cornélio para que ele enviasse alguns dos seus para buscar a Pedro, que estava em outra cidade, para falar para ele de algo muito importante. Então, imediatamente, quando ele terminou de fazer essa oração, ele chamou 2 dos seus empregados e um soldado. E ele disse para eles tudo o que havia acontecido, a visão que ele tinha tido, e mandou que eles fossem até Jope, a cidade onde o tio Pedro estava hospedado. E eles foram, imediatamente.
No dia seguinte, enquanto os homens enviados por Cornélio estavam indo em direção à cidade, Pedro estava orando no terraço da casa. E por volta da meio-dia, enquanto o almoço estava sendo preparado, o tio Pedro estava com muita fome e ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e do céu descia um grande lençol amarrado nas 4 pontas. E esse lençol descia até o chão. E quando chegou no chão, o tio Pedro viu muitos animais que eram proibidos pelas leis religiosas de tocar e comer. E esses animais eram animais de 4 patas, tinha répteis, tinha pássaros. Então ele ouviu uma voz que dizia para ele: mate e coma. Pedro, levanta-se, mate e coma esses animais. Então Pedro ficou assustado e respondeu: não, mestre, eu jamais comerei algo que é proibido pelas nossas leis religiosas. Então a voz disse para ele: mas como você pode dizer que algo não é aceitável se Deus diz que é aceitável? Então Pedro viu essa visão por mais 3 vezes e depois disso o lençol foi novamente levado para o céu. E Pedro ficou muito confuso e ficou se perguntando o que significava tudo aquilo. E enquanto Pedro orava e pensava naquela visão, os homens estavam se aproximando da casa onde Pedro estava. Então, os homens chegando ali, e o Espírito de Deus falou para Pedro, para o tio Pedro: olha, agora está chegando 3 homens que vão te levar para uma outra cidade. Não temas, Pedro, vá com eles, porque você tem algo muito importante para fazer ali. Então Pedro se levantou e desceu na casa, e quando chegou ali, ele encontrou os homens que estavam procurando. Então os homens disseram tudo aquilo que Cornélio havia mandado dizer. E Pedro disse: Deus já me disse que eu devo ir com vocês. E no dia seguinte, bem cedinho, o tio Pedro chamou os seus discípulos e foram, junto com esses 3 homens, para a casa de Cornélio. Quando eles lá chegaram, eles chegaram naquela cidade. Eles encontraram Cornélio e eles entraram na casa de Cornélio. E na casa havia muitas pessoas, haviam amigos, parentes e muitas pessoas que estavam ali e não eram judeus. Então Pedro disse assim para eles: o que vocês querem? E ele disse: vocês sabem que eu, como judeu, não poderia estar aqui, mas Deus disse para eu estar, então eu quero obedecer ao Papai do Céu. Então Cornélio começou a contar para ele que há alguns dias atrás ele tinha tido uma visão de um homem de branco que tinha falado para ele que Pedro tinha algo importante para dizer. Então Pedro, entendendo tudo aquilo que havia acontecido, toda aquela visão, disse: agora eu sei que Deus, Ele não faz diferença de pessoas, e Ele me trouxe aqui para que vocês saibam que Deus os ama e enviou Jesus, o seu único filho, para morrer, dar a vida por vocês. Jesus morreu, derramou seu sangue e nos perdoou de todos os pecados através do seu sangue. Deus nos perdoou, Deus nos deu a vida eterna através da morte do seu filho, ressurreição. Enquanto Pedro contava as boas novas de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali começaram a louvar e adorar a Deus. E o Espírito de Deus veio sobre eles e eles foram batizados. E eles então confessaram para todas as pessoas que, através do batismo, que eles estavam arrependidos dos seus pecados e que eles recebiam a vida eterna em Cristo Jesus. E naquele momento todos estavam tão felizes porque o Espírito de Deus estava ali com eles. Então Cornélio convidou ao tio Pedro para continuar ali na casa e ele aceitou, ele ficou ali. E a notícia foi e se espalhou até Jerusalém, até onde estavam os 12 e os discípulos de Jesus.
E quando eles ouviram aquilo, e Pedro voltando para Jerusalém, os discípulos de Jesus chamaram a Pedro e começaram a criticar a ele. Como você teve coragem de ir para a casa de um não-judeu? Então Pedro contou toda a visão que ele tinha tido e ele disse que Deus tinha ensinado para ele que não era para ele chamar ninguém de impuro se Deus purificou, que ele não deveria chamar os homens de impuro. Então todos ali entenderam que Deus ama a todos os povos. Não importa a língua que eles falam, não importa a comida que eles comem, não importa o que eles fazem, não importa quem eles são, importa que Deus ama a todos e Ele ama e prepara essas pessoas para conhecerem o amor de Deus. Assim como o tio Pedro também, que não queria entrar na casa de uma pessoa que não era judeu, Deus teve que o preparar, Deus teve que mostrar para ele, através daquela visão, que ele podia sim entrar, porque Deus havia um plano ali. Ele já tinha preparado Cornélio e sua família para receber a Jesus. Assim também, nós devemos obedecer ao Papai do Céu quando Ele mandar a gente falar de Jesus para pessoas diferentes da gente, porque para Deus não há diferença, Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Crianças, vocês gostaram dessa história? Vocês gostaram? Então escrevam para mim o que vocês gostaram nessa história. Eu gostei. Eu gostei nessa história que Deus ama a todas as pessoas igualmente. Deus estava preparando o tio Paulo para pregar aos não-judeus, mas ao mesmo tempo havia não-judeus ali, como Cornélio, que já estava com o seu coração inclinado para Deus. Então Deus viu isso e Deus amava Cornélio também. E Deus então preparou o tio Pedro para que ele fosse ali. Eu gostei muito dessa parte nessa história. O que vocês não gostaram nessa história? Bom, eu não gostei que Deus teve que insistir, né, tio Pedro teve que ver 3 vezes o lençol, teve que insistir com ele para que ele pudesse obedecer e ir na casa de Cornélio. E o que vocês viram da natureza do homem nessa história? Eu vejo que o homem faz acepção de pessoas, que o homem, ele não é fácil ele se relacionar com pessoas que são diferentes dele. Mas o que eu vi do caráter de Deus nessa história? E o que você viu do caráter de Deus nessa história? Bom, eu vi que Deus ama todos os povos. Ele ama a todos igualmente. Ele não faz acepção de ninguém. Então, eu fico muito contente, porque o nosso Deus ama a todos. Ele é amoroso. E o que eu poderia aplicar essa história na minha vida? E o que vocês, crianças, poderiam aplicar na sua vida essa história? A tia Andréia, eu aplicaria que se Deus mandar eu falar de Jesus para pessoas que são diferentes de mim, eu devo fazer isso. E foi isso que ele fez, né? Quando eu era ainda da idade de vocês, criança, Deus mandou eu falar de Jesus para os africanos. Não que os africanos são diferentes, mas eles são um povo totalmente longe da minha realidade. Quando eu cheguei lá e vi que tudo era diferente, eles comiam diferente, eles falavam uma língua que eu não conhecia, eles faziam coisas que eu não sabia fazer, eles eram diferentes, eles faziam reuniões diferentes da minha, se vestem diferente. Eu fiquei assustada, mas eu falei, bom, fiz como o tio Pedro, Deus mandou, eu fico aqui, eu vou obedecer. E graças a Deus, estou lá há 11 anos no Senegal e aprendi a comer igual a eles, aprendi a me vestir igual a eles, aprendi a falar igual a eles, e por isso eu posso hoje falar do amor de Jesus para eles. Assim também. Então, crianças, nós, para falarmos para as pessoas que são diferentes da gente, nós precisamos nos preparar. Não é fácil,
Não é de qualquer maneira. Tem que ser toda uma preparação, mas se a gente se prepara e se a gente obedece, Deus nos abençoa e Deus nos dá frutos. Porque é Ele que faz a obra da salvação, não somos nós, não é verdade? Nós apenas falamos, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus. Então, eu fiquei muito contente de poder contar a história do tio Pedro e de Cornélio para vocês. E agora eu vou passar a palavra pro Celso, né? Pro tio Celso, que vai continuar falando para vocês nessa manhã, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Muito obrigada. E como diz lá no Senegal, a diarama no feui, né? Os senegaleses, o povo fulani, eles falam agradecendo na língua deles, eles falam a diarama. A diarama é muito obrigada, tá? A diarama no feui, obrigada a todos vocês, obrigada, tá bom? E Jesus, na língua do povo fulani, nós podemos falar Yesu, Jesus Yesu. Então, é tudo diferente, vocês estão vendo, crianças? Mas Deus ama a todas as pessoas, não importa onde elas estão, que língua elas falam, Deus ama a todos. Deus abençoe. Um beijo bem grande para todos vocês e obrigada pela oportunidade. Amém. Como a Andréia falou, é uma alegria tê-los aqui conosco. Essa transmissão está sendo feita em especial para a Igreja Presbiteriana de Piratininga. Vocês são todos muito bem-vindos, o pessoal de Pirajuí, pessoal de Presidente Alves, tem gente dos Estados Unidos, da Espanha, inclusive tem um amigo aqui do Senegal, Amadou Sow, Bissimilama, Onumbadan e Galema, Adiarama, Mimbertima no feu e Fofo Mimbertima no feu e Sababunde Ari En, Adiarama. Então, nós estamos. Adiarama. Mimbe. Então a gente está muito dentro dessa história que a Andréia acabou de contar e que eu gostaria de chamar a atenção nossa para esse trecho da Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala da criação, da nova criação de Deus, a criação da igreja. Assim como você lê Gênesis, você vai ler em Atos muitas coisas semelhantes. E nesse trecho, em especial, Pedro ele vai viver a nova criação de Deus na experiência com os outros povos. Então é isso que chama atenção para nós, porque num primeiro momento, Pedro ele não tinha um coração para aqueles povos diferentes dos judeus. E Deus precisava corrigir neles algumas visões erradas que eles estavam tendo como igreja. Então agora, como é que a igreja vai alcançar esses povos? Qual é o plano de Deus para os povos não judeus? Uma vez que os próprios judeus, muitos aceitaram a palavra do Senhor, mas outros, eles rejeitaram a palavra. Então quando a gente vai lendo o livro de Atos, e nós vamos fazendo um paralelo com o livro de Gênesis, é muito interessante notar que há vários paralelos, porque é uma nova criação. Não que Deus não tinha isso em mente quando ele criou a primeira criação, mas a igreja era a nova criação que já estava no coração de Deus. E o livro de Atos não é apenas um relato. Às vezes eu vejo alguns pregadores ou alguns teólogos até diminuindo a importância do livro de Atos, no sentido de que ele não é um livro doutrinário ou um livro que dá bases doutrinárias, né? Mas, na verdade, o livro de Atos ele é um livro completo de evangelização. Então, quem quer saber sobre evangelismo, quem quer saber sobre missões, o livro de Atos, né, é um livro que é o nosso manual, né, é o nosso manual. Então, nesse paralelo, você vê que Deus criou o mundo e das trevas Ele criou a luz, o Espírito Santo estava lá,
Então tudo isso também tem no livro de Atos. A nova criação, que é a igreja do Senhor, ela é criada em meio às trevas que o mundo está vivendo do pecado, sistema religioso, né? Tudo errado, tudo fora do lugar. Então Deus vai criar essa igreja, que é a igreja perfeita, a igreja modelo que nós temos em Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, principalmente no capítulo 2, versos 41 a 47, você tem um modelo da igreja. E então você vê a luz sendo trazida, essa igreja que é a noiva de Cristo, assim como você tem no livro de Atos, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, no estado de inocência, você tem também Cristo e a sua igreja no estado de inocência sendo criados por Deus, né? Mas você tem também o Adão e Eva que foram enganados pela serpente, por Satanás. Nós temos isso em Atos também, né? Se você ler a história de Ananias e Safira, no capítulo 5, por exemplo. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que esses paralelos, né? O Espírito Santo que cria a igreja, nós vamos chegar até o ponto onde há uma ordem. Alguns teólogos chamam, por exemplo, a ordem de Gênesis, no capítulo 1, versos 27 e 28, como mandamento cultural. E você tem um mandamento missionário de Jesus em Atos 1:8. Agora, esses dois mandamentos, digamos assim, eles são convergentes. Porque o primeiro mandamento cultural, que é em Gênesis 1:27, quando ele diz assim, ele abençoa o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, e ele diz: agora sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. E tenham domínio sobre toda a criação, os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastejam pela terra. Então esse mandamento é chamado de mandamento cultural. O que Deus quer é que a terra seja cheia de homens e mulheres que são a sua imagem, porque ele cria o homem e a mulher à sua imagem. Porém, esse homem e essa mulher caem no pecado, desobedecem a Deus e se separam de Deus. Então agora você tem um homem e uma mulher que foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem se perdeu. Agora a imagem está distorcida. Então, eles vão encher a terra de filhos e filhas que também levam a imagem distorcida de Deus neles. Até que então Jesus vem e faz a nova criação, que é a igreja. E agora o Senhor diz: agora vocês serão minhas testemunhas, porque Jesus é o modelo de homem perfeito que deve encher a terra. Pessoas como Jesus, pessoas que têm o caráter de Jesus, pessoas que andam nos caminhos de Jesus. E esse é o mandamento missionário. Por isso é que também em Mateus 28:19, ele diz assim: vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Porque fazer discípulos é o mandamento principal da igreja nessa reprodução. Então ele é paralelo a Gênesis 1, 27 e 28, quando Deus manda Adão e Eva encher a terra da sua imagem, multiplicando-se em filhos e filhas que são também segundo a sua imagem. Infelizmente, por causa do pecado, essa relação com Deus é quebrada, e a igreja agora, através de Jesus, que é o homem perfeito, a fidelidade do Messias, traz novamente a possibilidade da terra se encher de pessoas segundo a imagem de Deus, pessoas que são como Deus. Então, nessa imagem, nesse mandamento, então tem esse paralelo: encher a terra, multiplicar, dominar a terra. E essas pessoas são então filhos de Deus. Adão, ele tinha ainda um status inferior a esse, embora ele seja também chamado de filho de Deus nas Escrituras, mas Jesus, ele é muito superior a Adão, e ele é a nova criação de Deus, embora ele seja descendente de Adão, mas ele é uma criação
ainda no sentido de homem, estou dizendo, né? Claro que Jesus já existia antes de Adão, porque ele também é Deus, mas o homem Jesus, ele estabelece esse novo modelo e essa nova criação que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que tem os mesmos mandamentos culturais e também missionários. Na verdade, a igreja não é chamada para dominar no sentido político, porque o reino de Deus não é dessa natureza, mas ela é chamada para dominar espiritualmente, para fazer discípulos e multiplicar e encher a terra. Então agora começou o tempo do reino de Deus, cujo agente principal é a igreja que está levando esse reino para toda a humanidade, pregando a respeito do reino, levando a mensagem do reino. Por isso é que a mensagem de Jesus o tempo é chegado, né? Está cumprido o tempo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam nas boas novas, que aí então essas pessoas que aceitam a Jesus, eles vão se tornar então propagadores do reino de Deus. E a igreja de Jerusalém, em Atos 2, 41 a 47, é um modelo perfeito dessa nova criação de Deus, que é a igreja em Jesus Cristo. Então nós fazemos parte dessa igreja hoje. Isso é tremendo, nós podemos então ver o quanto o nosso testemunho, a nossa evangelização, ela é importante para que o plano de Deus continue fluindo nessa direção. Deus vai fazer isso porque Ele determinou que assim seja, né? Então, agora, quando nós chegamos na história de Pedro e Cornélio, existe algo interessante, porque essa igreja de Jerusalém é uma igreja, é um modelo perfeito? É um modelo perfeito, todos os sinais do reino estão ali. É uma igreja que persevera, é uma igreja que aprende o ensino dos apóstolos, mas também ensina, ela tem comunhão, não há nenhum necessitado entre eles, eles são pessoas amorosas, que repartem o seu pão, que compartilham o pão, há sinais e maravilhas entre eles para testificar o testemunho dos apóstolos. Enfim, é uma igreja que, em todos os aspectos, ela transmite a perfeição dessa criação de Deus, dessa nova criação, a igreja. Porém, ela não é uma igreja que prega aos outros povos. Ela não entendeu ainda esse plano de Deus. Por isso é que então, a história que vocês ouviram a tia Andréia contar, é que Pedro, ele falou, não, eu não vou comer esses animais aí que estão no lençol. Então, a palavra que vem para Pedro é a seguinte: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro o que Deus purificou. Eu acho interessante nessa mensagem lembrar que, por exemplo, uma carne que até hoje muitas religiões não aceitam comer, a carne de porco, por exemplo. Nesse lençol certamente havia carne de porco, animais silvestres, animais selvagens, né? E Pedro, como um bom judeu, ele não podia comer essas carnes, né? Ele considerava essas carnes impuras. Mas agora Deus diz, não chame de impuro o que Deus purificou. Então a mensagem de Deus, ele não está preocupado exatamente com o que nós comemos ou deixamos de comer, porque todos os alimentos são abençoados por Deus, vai dizer a palavra de Deus em outros lugares, como em Marcos capítulo 15, capítulo 7, e também Paulo nas suas cartas vai dizer a mesma coisa, como na sua carta a Timóteo. Nós recebemos todos os alimentos com ações de graças, né? E comemos essas carnes, mas o que Deus está preocupado em ensinar a Pedro e a sua igreja e a nós hoje é que nós não devemos considerar impuro o que Deus purificou. Ou seja, agora ele pode aceitar todos os homens, todas as nações. E isso nos mostra que há no coração do ser humano um preconceito.
há no coração do ser humano uma barreira com o outro, aquele que é diferente. Muitas vezes você tem um vizinho que você acha ele muito estranho, muito esquisito. Então esse vizinho é alguém também que Deus ama e que Deus quer usar você que está ali pertinho para abençoar a vida dele, né? Aquele colega de escola, aquele colega de trabalho que muitas vezes tem uma cara fechada para você. Como é que você vai fazer agora para de alguma forma alcançar essa pessoa? Então Deus ele mostrou que essas pessoas são bem-vindas no reino dele. E ele teve que fazer isso para Pedro de uma maneira muito forte, para Pedro entender que as coisas eram assim. E Pedro então usa uma visão também que ele mostra para Cornélio, que é esse homem que ele não é judeu, ele não é circuncidado, porém ele é temente a Deus, é alguém que está aberto para receber de Deus a sua direção, a sua palavra. Então Cornélio envia homens até Pedro, de acordo com a direção que o anjo deu, para que ele venha ensinar o evangelho, falar das boas novas de Jesus, né? Então é interessante que a igreja de Jerusalém, Pedro mesmo, eles não vão atrás das pessoas para levar o evangelho, porque eles não têm essa visão ainda. São as pessoas que Deus tem que trazê-las até eles para que eles falem do evangelho. Essas situações elas acontecem simultaneamente na nossa vida, irmãos. Há pessoas que vão vir até você e vão perguntar de Jesus para você, né? Como Pedro mesmo fala na sua carta, na sua primeira epístola 3,15, que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pede a razão da nossa fé. Mas há outros que não vão perguntar nada, mas nós vamos tomar a iniciativa de ir até eles. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, mesmo ele não sendo um homem circuncidado, ele está preparado para ouvir a mensagem de Deus. Ele convidou toda a sua família para estar ali, seus amigos, seus vizinhos, para ouvir a mensagem que Pedro tem, porque ele sabe que é a mensagem de Deus para a vida dele. Então, quando Pedro chega, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, vocês sabem que pelas nossas leis, nós judeus, nós somos proibidos de entrar na casa de gente suja como vocês. Olha só a maneira como Pedro vai abordar eles. Ele fala, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém sujo, impuro. Então, Pedro está aprendendo ali, né? Deus está ensinando ele claramente que não é a circuncisão do povo judeu que vale, não é a circuncisão da carne que faz de alguém puro, mas que primeiramente, que Deus está aberto para aceitar essas pessoas pela fé. Então ele entra na casa de Cornélio, né, coisa que para um judeu era proibido, e ele diz essas palavras, então, surpreendendo a todos que sabiam que um judeu não podia fazer isso. Então eles ouvem as boas novas do evangelho, os gentios, os não-judeus. É a primeira história, digamos assim, da igreja, que os gentios então recebem as boas novas do evangelho. E Pedro vai dizer também o seguinte, que Deus não faz acepção. Uma outra versão mais clara vai dizer que Deus não tem favoritismo, né? Deus não tem favoritismo. Deus não prefere os judeus em detrimento dos outros. Deus não prefere os brasileiros em detrimento dos outros povos. Se achar superior aos outros, só porque você tem uma cultura determinada, porque você acha que, como eu já ouvi povos europeus dizendo que eles têm uma civilização superior à dos outros, essas pessoas elas se sentem superiores por causa da sua cultura. Mas a palavra de Deus, ela destrói tudo isso, como fez na vida de Pedro. Ele não podia viver dessa forma, não podia ver dessa forma, porque agora ele é a nova criação de Deus. Ele é um pregador da justiça de Deus.
Como é que nós vamos pregar a justiça de Deus se nós fazemos diferença entre as pessoas? Se nós olhamos para uma outra cultura e desprezamos essa cultura? Nós não podemos fazer isso. Então Pedro, ele diz, eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não tem favoritismo. Ele está pronto para alcançar vidas de todas as nações. Esse é o tema que vai permear agora o livro de Atos dos Apóstolos. Então, como eu estava dizendo no começo, Atos é o livro da nova criação de Deus, assim como Gênesis mostrou a criação, o Atos está mostrando agora qual é o percurso desta igreja. É um livro que, embora não é normativo, né? Agora me veio a palavra que os teólogos usam muito, ele é um livro descritivo, mas ele tem na sua descrição a história. É um livro de evangelização. Você quer evangelizar? Aprenda o livro de Atos. Memorize o livro de Atos. Né? Guarde no teu coração as mensagens desse livro, porque agora vai permear desde o capítulo 10. Aliás, já vem desde de Atos 1:8, mas você está vendo aqui a evolução das coisas, como Deus vai conduzindo elas, né? Para ensinar a Pedro e ensinar a mim e a você a respeito dos outros, a respeito do outro, né? Como alcançar o outro, né? Porque nós nos sentimos muitas vezes desconfortáveis com o outro, porque o outro pensa diferente, tem costumes diferentes, tem maneira de... como a Andréia falou aqui, você vai para... quando você está num povo que fala uma outra língua, que tem uma outra cultura, tem uma outra maneira de comer, de vestir, de se comportar, então você tem a impressão que aquela pessoa é um outro tão distante e você pode ser tentado a desprezar a cultura dele ou não entender as coisas pela visão, pela ótica, pelas lentes dos óculos dele, da cultura dele, vamos assim dizer. Então, Pedro ele continua dizendo o seguinte, olha, e Deus quer que gente de todos os povos, em todas as nações, que ele aceita, que temem e fazem o que é certo. Então, Deus quer gente de todos os povos. Né? Pedro está aprendendo isso. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Essa história vai concluir lá no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 14, eu quero ler aqui na Bíblia, Atos capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte, aqui é o Tiago que está falando da experiência de Pedro na casa de Cornélio, e como Pedro relatou essa experiência em Jerusalém, por ocasião do concílio, da reunião de toda a igreja, ele diz assim, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aqui tem duas palavras que nós temos que entender no Novo Testamento que vem do grego. A primeira palavra é ethnos, que está traduzida aqui para gentios. Muitas vezes essa palavra é traduzida para gentios ou para nações. É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 28:19. Façam discípulos de todos os etnos. Façam discípulos de todos os etnos. Então significa todas as nações, todos os povos, todos os gentios. Para o judeu, etnos, ele vai entender que são os não-judeus. Então, essa é a ordem que Deus dá para eles. E mesmo Jesus dando essa ordem com clareza, eles não saíram pregando o evangelho. Eles não saíram pregando. Agora, por que eles não fizeram isso? Se você olhar em Atos, no capítulo 10, no versículo 42, tem uma coisa muito interessante, porque nós vamos chegar lá e nós estamos quase concluindo já nesse texto. Atos 10, 42. Quando Pedro está evangelizando, dando o evangelho, as boas novas, contando as boas novas, porque isso você tem dos versos 37 até o 42.
Ele diz no 42, aliás, até o 43. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar quem ele é, quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. A palavra grega usada aqui é laas. Essa palavra laas, ela não faz referência a etnos, às nações. Faz referência apenas ao povo judeu. É como se, na visão de Pedro e dos outros discípulos, o mandamento de Jesus, como ele era o Messias para os judeus, que ele pregasse só para os judeus. E você vai ver que a igreja de Jerusalém, ela é fiel nesse sentido. Ela prega aos judeus. Nós podemos entender aqui várias coisas, mas eu queria destacar dois aspectos sobre esse entendimento. Primeiro, há igrejas que não têm nenhuma visão missionária. Há igrejas que só se preocupam com o próprio povo. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. É ruim porque se nós não nos preocuparmos com os outros povos, eles não serão alcançados. Ninguém vai falar de Jesus para eles. Eles não vão saber a respeito da mensagem. Então, Cornélio não receberia a visita de Pedro. E, na verdade, Pedro não foi visitar Cornélio porque ele quis. Foi porque Deus o forçou a ir. Deus o empurrou a ir. Deus teve que trabalhar essa questão na vida de Pedro. Senão ele não ia visitar Cornélio. Então, esse é o lado ruim. Agora, o lado bom é que a igreja local que olha para o seu povo, o seu próprio povo, significa que ninguém pode evangelizar melhor as pessoas de Piratininga do que os piratininguenses. Não sei se é assim que fala, né? Ninguém pode evangelizar melhor os de Pirajuí do que os pirajuienses. Ninguém pode fazer melhor trabalho de evangelização em Bauru do que os bauruenses. Ninguém pode evangelizar melhor os espanhóis do que os espanhóis. Ninguém pode evangelizar melhor os americanos do que os americanos, porque já fala a língua. Porque desde que essa pessoa recebeu o evangelho, ele é o mais capacitado para evangelizar o seu próprio povo. É isso que... Então, quando Pedro ele usa essa palavra laas aqui, é como se ele estivesse dizendo pregar ao povo judeu. Jesus mandou a gente pregar para o povo judeu. Agora, nós sabemos que Jesus não mandou pregar apenas para os judeus. Ele mandou pregar a todos os povos. Então, nesse sentido, meus queridos irmãos, eu gostaria de salientar isso. Nós, igreja, onde você está plantada, você é testemunha entre o seu povo, evangelização. Mas nós não podemos esquecer dos outros. Não podemos esquecer do outro, aquele que é diferente. Hoje, já no Brasil, há várias culturas dentro de um grande país como o Brasil, né? Nós temos venezuelanos vindo até nós. Nós temos haitianos, nós temos africanos vindo até nós. E nós temos subculturas dentro do nosso próprio povo, como ciganos, roqueiros, nós temos pessoas que estão envolvidas em outro mundo, um submundo, como o mundo das drogas, da dependência, os noias, como são chamados. Quem é que vai pregar para esse povo? Se nós não tivermos a intencionalidade, a decisão de ir até eles e falar uma linguagem que eles entendam, né? Os índios, as pessoas do movimento Sem Terra, todos esses grupos e subgrupos, eles falam uma linguagem própria, eles têm uma cultura própria, e nós que temos o Evangelho precisamos deixar o nosso conforto, deixar o conforto da nossa casa e levar a mensagem até eles. Então essa é a mensagem que nós vemos em Atos, que é a nova criação de Deus, a igreja. A nova criação de Deus, a igreja. Você tem aqui o corpo de Cristo fazendo esse trabalho, né? Então nós temos que levar o Evangelho
por respeito a Deus e a cada indivíduo, a todos sobre a terra, nós somos devedores do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículos 13 a 14. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Então nós não temos desculpa. Eu não vou pregar porque esse povo é ignorante. Porque esse povo tem uma outra ideologia política. Porque esse povo é de outra cor de pele. Porque esse povo come uma comida que eu não como. Porque eles vestem de uma maneira que eu não visto. Não, irmãos. Todos nós aprendemos então a levar o Evangelho, aprendemos com a lição de Pedro, do tio Pedro, como a Andréia contou a história aqui para as crianças. Isso deve excluir todo o racismo, todo etnocentrismo, todo preconceito. Nós somos servos de Deus para levar a mensagem dele para todos esses povos. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Novamente, lembrando que nós estamos na página missãoafrica.net. Você pode compartilhar esse vídeo com essa mensagem, né? Você pode nos escrever perguntando mais a respeito, se você quer aprender mais sobre missões, sobre evangelização. Esse vídeo essa transmissão ao vivo foi feita especialmente para a Igreja Presbiteriana de Piratininga, que é uma igreja missionária, uma igreja que tem levado a sério a palavra do Senhor. E isso nos abençoa muito o coração, nos alegra o coração podermos estar juntos. São parcerias que nós temos no Evangelho de Jesus. Nós temos que nos fortalecer, irmãos. As igrejas que levam o Evangelho verdadeiro de Jesus têm que se fortalecer umas às outras para continuar pregando a todas as nações e a todos esses que estão ao redor da igreja também. Que Deus abençoe vocês. As palavras de despedida da missionária Andréia, e depois estaremos encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus. Eu também agradeço as crianças que assistiram essa transmissão, agradeço também a Igreja Presbiteriana de Piratininga que nos convidou, e também quero agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui nos assistindo. Também quero dar uma saudação aqui ao Ambroise, um senegalês, muito amigo nosso. Ele disse olá. Então, olá Ambroise, bonjour, c'est un plaisir de te voir ici. Je dirais excuse-moi parce que nous parlons la langue portugaise, parce que nous sommes au Brasil, mais c'est un plaisir de te voir et savoir que tu es là. Et si tu n'es pas compris, après vous pouvez dire olá et nous pouvons parler en français avec vous, à partager cette histoire pour vous, d'accord? Aussi a nos amis, também quero dizer obrigada também aos nossos amigos lá nos Estados Unidos que nos assistiram, né? Thank you very much, Dona, e por watching this transmission, watching this Bible School. A pleasure meet you today. Também quero agradecer a todos os meus amigos lá no Senegal. Adiarama Serilam, Adiarama Ragongolam, je suis vraiment contente de vous voir ici, d'accord? Mi mama. Muito obrigada, irmãos, por todos vocês aqui de Pirajuí, de Piratininga que estão nos assistindo, e também lá na Espanha, né? Nossos irmãos lá na Espanha. Muitas gracias. Espanhol é muito difícil, mas muitas graças e obrigada a todos, irmãos. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, e eu quero dizer que vamos continuar lendo e estudando a palavra de Deus, porque ela nos dá
toda a direção que nós precisamos nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, estamos passando, mas a palavra de Deus, ela nos avisa, nos adverte de tudo. Nós não estamos sendo pegos de surpresas, porque Deus, ele nos avisou na sua palavra. Então vamos ficar tranquilos, vamos estudar a palavra, aprender, colocar ela no nosso coração. E a tia Andréia tinha esquecido de dar uma tarefa para as crianças. Então, eu quero dar uma tarefa. Terminando aqui, antes de terminar, eu quero dar uma tarefa para todas as crianças. Crianças, essa semana, se você quiser guardar essa história no teu coração, conte essa história para seu avô, para tua avó, para tua irmã, para o teu irmão, para tua mãe, para o teu pai, para os teus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas que você conhece e que talvez você nem possa encontrar pessoalmente, mas que você conversa aí numa conversa bate-papo, numa rede social. Conte essa história para eles, né? Pedro e Cornélio, tá bom? Porque é uma história muito importante, ela está aí em Atos, não por um acaso, mas porque Deus quer mostrar que Ele ama a todos igualmente, Ele não faz acepção de pessoas. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada. A Diarama na Feu, muitas graças. Thank you very much e merci beaucoup. Saudando ainda alguns irmãos aí de Piratininga que se identificaram, como o Silva Mars, também o pastor Flávio Pato, que estava acompanhando aí também esse estudo. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Espero vê-los assim que possível, quando nós sairmos dessa situação de isolamento que todos nós estamos. Que Deus abençoe, forte abraço e nos vemos em breve. Muito obrigado.